Movimento contínuo, capítulo 14 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim é Karma. Estimável auditório, distintos cavalheiros, honoráveis senhoras, vamos conversar um pouco sobre o movimento contínuo. De quando em quando, os velhacos do intelecto se preocupam com o movimento contínuo e é claro que se agita intensamente a opinião pública. Quis-se sempre inventar algum mecanismo que funcione perpetualmente, mas isto não é possível devido ao gasto inevitável de materiais. É claro que, se as peças de uma máquina qualquer se desgastam, o movimento contínuo desaparece. Algumas pessoas, tratando de descobrir a lei do movimento contínuo, foram parar no manicômio. Não podemos mais que rir ao contemplar tantos artefatos que não deram resultado algum. Que mecanismos engenhosos não inventaram os velhacos do intelecto? E, não obstante, o problema segue sem solução. Nós, francamente, já descobrimos a lei do movimento contínuo no cilindro maravilhoso do arcanjo Hariton. Diz-se que sua parte principal é feita de âmbar com eixos de platina, enquanto que os painéis interiores das paredes são feitos de anfracita, cobre e marfim e de um cimento muito forte à prova de frio, de calor e de água e inclusive de radiações das concentrações cósmicas. Para nosso modo de ver e de entender as coisas, é óbvio que tanto as alavancas exteriores como as rodas dentadas devem ser renovadas de tempo em tempo, pois, ainda que sejam feitas de metal mais forte, o uso prolongado as desgasta. Estamos falando, inquestionavelmente, da roda do Sansara, a qual gira eternamente. Todos nós, sem exceção alguma, giramos muitas vezes com esta grande roda e, se o movimento contínuo não se interrompeu, deve-se exclusivamente à infinita quantidade de elementos residuais. Pensemos por um momento no eixo desta grande roda, esse que se diz que é de platina. Poderia também afirmar-se de forma enfática que é de prata. Qualquer um sabe que a prata e a platina são de tipo completamente lunar. É óbvio que não poderia ser de outro material o eixo da roda fatal. Quanto ao âmbar, é claro que este último se encontra diluído em todo o criado. Não devemos olvidar que essa substância unifica completamente as três forças universais. Resulta extraordinário que as três forças primárias da criação, apesar de trabalharem independentemente cada uma e por sua conta, mantêm-se unificadas graças a esta substância magnífica denominada âmbar. Cada um de nós não somente passou pelo moinho muitas vezes, senão também por cada um dos dentes do moinho. Com esta expressão, quero enfatizar a informação de que incessantemente giramos, através de sucessivas eternidades, na roda do arcanjo Hariton, quer dizer, na roda extraordinária do Sansara. O material residual são os egos que, descendo com a trágica roda, desintegram-se no Averno. Pela direita ascende sempre Anubis, evolucionante, e pela esquerda desce Tifão, involucionante. Temos repetido em todas essas conferências, até a saciedade, que a cada um de nós são consignadas sempre 108 existências. É claro que, terminado o ciclo de vidas sucessivas, se não logramos a autorrealização íntima do ser, giramos com a roda do arcanjo Hariton, descendo dentro do reino mineral submerso. Com isto, queremos falar bem claro e dizer: evolucionam-se até um ponto perfeitamente definitivo pela natureza e logo se involuciona. Subimos, evolucionando, pelo lado direito da roda e descemos, involucionando, pelo lado esquerdo da mesma. O ascenso evolutivo começa, propriamente dito, desde o reino mineral. Qualquer investigador esoterista com consciência desperta poderá verificar a crua realidade das criaturas evolucionantes no reino mineral superior, para diferenciá-lo do inferior submerso. Muitas vezes, movendo-me fora do corpo físico com um eidolon,
abri determinadas rochas ou fragmentos de pedra para estudar essas múltiplas criaturas que habitam nesse reino mineral superior. Posso dizer aos senhores, sem temor de exagerar, que tais criaturas inocentes estão mais além do bem e do mal. Em certa ocasião, quando abri um fragmento de rocha, pude ver muitas damas e cavalheiros elegantemente vestidos que, quando muito, teriam um tamanho de 5 a 10 centímetros de estatura. Não há dúvida de que a estes pequenos elementais minerais lhes agrada disfarçar-se com nossas vestimentas de humanoides. Viajando por distintos caminhos do México de automóvel, vi com assombro místico certos elementais superiores das rochas, os quais me advertiram sobre perigos ou me aconselharam precaução nas rodovias. Este segundo tipo de elementais minerais inquestionavelmente é mais avançado que o primeiro tipo e assume figuras muito semelhantes às do humanoide intelectual, ainda que usem vestimentas com a cor das rochas em que habitam. Um terceiro tipo de elementais minerais mais avançados é aquele que se conhece com o nome de gnomos ou pigmeus. Essa classe de criaturas parece verdadeiros anões de longa barba branca e cabelo cano. Não há dúvida de que esta última classe conhece a fundo a alquimia dos metais e coopera na obra da natureza. Obviamente, se trata de criaturas mais avançadas e sobre essas falam claramente muitos textos de ocultismo. Bastam-nos recordar, por um momento, os elementais de Franz Hartmann, o qual menciona essas criaturas. Não há dúvida de que os elementais minerais avançados ingressam no reino vegetal. Cada planta é o corpo físico de um elemental vegetal. Toda árvore, toda erva, por insignificante que esta seja, possui seu elemental particular. Não quero dizer com isto que os elementais das plantas, árvores e flores, etc., estão metidos a toda hora dentro de seu corpo imóvel. Isto seria absurdo e injusto demais. Os elementais vegetais têm plena liberdade para entrar e sair de seus corpos à vontade. Assombramo-nos quando os encontramos na quarta coordenada, na quarta vertical. Normalmente, as criaturas elementais do reino vegetal se encontram classificadas nas formas de famílias. Uma é a família das laranjeiras, outra da hortelã-pimenta, outra a dos pinheiros, etc, etc, etc. Cada família tem seu templo próprio no Éden, na quarta dimensão. Muitas vezes, vestido com um eidolon, entrei nestes templos paradisíacos. Para citar algo destes últimos, quero referir-me agora ao Santuário das Laranjeiras. Achei dentro do sancta de dita família vegetal muitos meninos inocentes. Estes se achavam ocupados, atentando para os ensinamentos de que seu guru Deva lhes compartia. Aquele instrutor, vestido com um traje como de noiva, parecia uma beldade feminina deliciosamente espiritual. Similares vistas fiz a outros templos vegetais situados na terra prometida. Nessa terra onde os rios de água pura de vida manam leite e mel. Os elementais avançados do reino vegetal ingressam, mais tarde, nos diversos departamentos do reino animal. Essas criaturas, distribuídas em múltiplas famílias ou espécies, têm também seus guias e seus templos situados no paraíso terrenal. Quer dizer, na quarta coordenada, chamada pelos ocultistas de mundo etérico. Em certa ocasião, achando-me em meditação, pude verificar claramente o sentido inteligente da língua das aves. Recordo claramente certa ave que, pousada sobre a copa de uma árvore, discutia com outra. A primeira estava muito tranquila, quando foi, de repente, interrompida pela chegada da segunda. Esta última pousou ameaçadora sobre a copa da árvore, fazendo muitas recriminações à primeira. Eu estava alerta, escutando, em meditação, o que acontecia.
Recordo claramente os impropérios da ave ameaçadora. Tu me feriste uma pata faz alguns dias e tenho que te castigar por esta falta. A criatura ameaçada se desculpava dizendo: eu não tenho culpa do acontecido. Deixa-me em paz. Desafortunadamente, a ave agressora não queria entender razões e, bicando com força a sua vítima, recordava-lhe incessantemente sua ferida pata. Em outra ocasião, encontrando-me também em profunda meditação interior, pude escutar o ladrido de 2 cães vizinhos. O primeiro contava ao segundo tudo o que acontecia em sua casa. Dizia-lhe: meu amo me trata muito mal. Aqui nesta casa me dão constantemente com paus e açoites e a alimentação é péssima. Todos em geral me insultam e eu vivo uma vida muito infeliz. O segundo contestava com os seus ladridos dizendo: a mim me vai muito melhor, dão-me boa alimentação e me tratam muito bem. As pessoas que iam e vinham pela rua unicamente escutavam o ladrido de 2 cães. Não entendiam a linguagem dos animais. Não obstante, para mim tal idioma foi sempre bem claro. Em certa ocasião, um cão vizinho me advertiu que me aguardaria um grande fracasso se eu realizasse certa viagem para o norte do México. O aludido animal gritava, dizendo-me: um fracasso, um fracasso, um fracasso. E eu não lhe quis fazer caso. Por aqueles dias, ao chegar a certo povoado muito próximo do deserto de Sonora, disse ao condutor do veículo em que viajamos que se fazia indispensável buscar um hotel, pois de modo algum queria eu continuar a viagem aquela noite. Não obstante, aquele bom senhor de consciência adormecida não quis obedecer. Então eu adverti da seguinte forma: o senhor será responsável pelo que vai acontecer. Advertido fica. Ouça bem, advertido fica. Horas mais tarde, o carro tombava no deserto e se houve feridos. Não houve mortos. Então recordei àquele cavalheiro o erro que havia cometido ao não me obedecer. Não há dúvida de que aquele homem reconheceu seu delito e pediu perdão, mas já tudo era tarde. O fato havia sucedido. Assim são, desafortunadamente, as pessoas de consciência adormecida. Assim andam pelo mundo, desde que nascem até que morrem. Poderá parecer aos senhores um pouco estranho isso que estou dizendo, pois de modo algum notam alguma diferença ouvindo o canto de uma ave, nunca entenderão a sua linguagem e, muito menos, a de um cão. Os senhores somente escutam sons da natureza, ladridos, silvos, cantos, etc. e nada mais. Outro tanto pode acontecer a essas criaturas animais. Quando eles escutam a linguagem humana, só percebem subidas e descidas de voz. Sons mais ou menos agudos, mais ou menos graves, chiados, rugidos, relinchos, roncos, bufares e crocitares. Não obstante, nós nos entendemos, temos nosso idioma terrenais, etc. As criaturas elementais mais avançadas ingressam no reino dos humanoides intelectuais. Não há dúvida de que estes bípedes tricerebrados ou tricentrados são muito mais perigosos. A todo aquele que ingressa no reino dos homolúnculos racionais são atribuídas sempre 108 existências, como já o temos dito, até a saciedade. Mas aquele que fracassa, aquele que não logra a autorrealização íntima dentro do ciclo de existências que lhe foi assinalado, deixa de retornar ou de se reincorporar em organismos de humanoides e se precipita, involucionando nas entranhas da Terra, nas infradimensões da natureza. Através de nossas investigações de tipo esotérico, podemos comprovar, com inteira claridade meridiana, o que são os processos involutivos. É claro que nos cabe desandar o andado e baixar pelos degraus por onde antes subiríamos. Depois de recapitular no Averno experiências passadas de humanoide, devemos repetir estados animalescos e vegetaloides antes da fossilização total e da morte segunda. Recordo um caso muito interessante. Em certa ocasião, adverti uma dama do abismo do seguinte:
pelo caminho involutivo que a senhora anda, terá que se desintegrar na nona esfera, tornar-se poeira cósmica. Assim é a morte segunda. Aquela dama me respondeu: não o ignoro. Nós o sabemos e precisamente isto é o que queremos. O demônio que a acompanhava, enfurecido, atacou-me com seus poderes psíquicos infernais e eu tive que me defender com a espada flamígera. Javé fez a toda esta roda do Sansara uma mística, uma religião, e seus sequazes lhe são fiéis. Quando se conversa com Javé, pode-se verificar que este anjo caído possui uma faiscante intelectualidade, com a qual pôde seduzir totalmente a qualquer um. Todas as conferências de Javé são iniciadas falando contra o Cristo cósmico. Este tal demônio é terrivelmente perverso e odeia mortalmente o Logos solar. Aqueles que se querem autorrealizar intimamente, com o propósito de evitar o descenso aos mundos infernos, devem meter-se pela senda da revolução da consciência. Isto significa separar-se da roda do Sansara e apartar-se completamente das leis da evolução e da involução. Agora vos explicareis claramente porque o Cristo cósmico, em sua passagem pela Terra, nos falou da porta estreita e do caminho apertado e difícil que conduz à luz. O ego jamais é imortal, tem um princípio e um fim. Ou o aniquilamos voluntariamente, ou a natureza se encarrega de desintegrá-lo no averno. Nós devemos escolher. Estamos ante o dilema do ser ou não ser da filosofia. E os que não nos querem escutar agora terão que sofrer mais tarde as consequências. Muito interessante resultam os processos voluntários da dissolução do eu, aqui e agora. A princípio, devemos eliminar as debilidades do humanoide, logo continuar dissolvendo ou desintegrando todos esses agregados animais ou bestiais que levamos dentro e, muito mais tarde, é indispensável trabalhar com a acha de duplo fio dos antigos mistérios para quebrantar e reduzir a pó as recordações vegetaloides de todas as luxúrias e morbosidades do passado. Por último, devemos trabalhar com as ferramentas do lavrador para quebrantar os estados fósseis ou mineraloides dos distintos ontens que dormem entre o fundo profundo do subconsciente. Com isto, quero dizer que o que a natureza há de fazer conosco no abismo, poderíamos nós fazê-lo aqui e agora, se é que de verdade queremos evitar as amarguras infernais. Pergunta: querido mestre, quando nos autorrealizamos intimamente e nos separamos da roda do Sansara, significa isto que deixamos de estar dentro do movimento contínuo? Resposta: escuto uma pergunta do auditório e me apresso a respondê-la com o maior agrado. Distinto cavalheiro, é urgente que o senhor compreenda o que é o movimento contínuo da roda do Sansara em todos e cada um de seus aspectos. Indubitavelmente, o movimento contínuo não somente existe no cilindro do arcanjo Hariton, senão também em qualquer cilindro cósmico. Recorde o Senhor claramente que existem os dias e as noites cósmicas. Tudo flui e reflui, vai e vem, sobe e baixa, cresce e decresce. Em tudo há um ritmo e o espaço abstrato absoluto é vibração elétrica e, portanto, movimento contínuo. Francamente, eu não admito a imobilidade absoluta. O que sucede é que existem múltiplas e infinitas formas do movimento contínuo. Pergunta: venerável mestre, o senhor nos fala de 3 tipos de elementais e eu quero lhe perguntar se estes existem na roda do Sansara, tanto na involução como na evolução, ou são exclusivos da evolução. Resposta: distinto fráter, observe o senhor em detalhe todos os fenômenos da natureza e terá a resposta. Muitos pensam que os macacos, símios, monos, orangotangos, gorilas, etc., são de tipo evolutivo. Alguns até supõem que o homem vem do macaco, mas tal conceito cai estrepitosamente quando observamos os costumes dessas espécies animalescas. Ponha-se um símio dentro de um laboratório e observe-se o que ocorre. Inquestionavelmente, as diversas famílias de símios são involuções que descendem do humanoide intelectual.
O humanoide não vem do macaco. A verdade disto é o inverso. Os símios são humanoides involucionantes, degenerados. Passemos agora a observar a família dos porcos. No tempo de Moisés, os israelitas que chegassem a comer a carne deste animal eram decapitados. É claro que esse tipo de elementais se encontra em franco processo involutivo. Estados análogos de involução podemos descobri-los nas plantas e nos minerais. O cobre, por exemplo, no interior do organismo planetário em que vivemos, é o centro de gravidade específico de todas as forças involutivas e evolutivas. Se aplicamos a força positiva do universo ao cobre, podemos contemplar então, com o sentido espacial, múltiplos processos evolutivos maravilhosos. Se aplicamos a força negativa universal a tal dito metal, poderemos perceber, com a clarividência integral, infinitos processos involutivos muito similares aos das multidões que habitam as entranhas da Terra. Se aplicamos a força neutra ao cobre, tanto os processos evolutivos como os involutivos ficam em estado estático. As leis da evolução e da involução constituem o eixo mecânico de toda a natureza, o eixo de prata da roda do Sansara. As leis da evolução e da involução trabalham de forma coordenada e harmoniosa em todo o criado. Obviamente, os elementais dos reinos minerais, vegetal e animal evolucionam e involucionam em suas próprias escalas naturais. Jamais poderíamos conceber a ideia descabida de que os elementais da natureza, pelo fato de fracassar em tal ou qual espécie viva, possam fazer girar a roda ao revés, para retornar ao abismo pela porta por onde saíram. Quero que todos vocês, cavalheiros e senhoras, compreendam que no Tártaro se entra por uma porta e se sai por outra. Isto significa, entre outras coisas, que pela direita sempre subirá Anubis, evolucionante, e que pela esquerda descerá perpetuamente Tifon, involucionante. O chakra do Sansara não gira ao revés, entendido? Pergunta: venerável mestre, existe uma crença entre os que entendemos estas leis sobre certas espécies de animais e nos agradaria uma explicação só no caso concreto dos corvos, ratos e demais espécies mais ou menos repugnantes. Resposta: com o maior prazer, vou dar resposta à nova pergunta do auditório. Fora de toda dúvida, há criaturas repugnantes na natureza que acusam uma marcada involução. Os antigos egípcios, por exemplo, aborreciam os ratos e é óbvio que estes se encontram em estado de franca involução. Outro é o estado dos corvos e estes, ainda que se alimentam da morte, pelo fato de se desenvolverem no raio de Saturno, possuem certos poderes maravilhosos que indicam evolução. Eu pude evidenciar o que são as faculdades do corvo. Em certa ocasião, achando-me num pequeno povoado da Venezuela, em certa casa onde um pequeno menino se encontrava gravemente enfermo, vi com assombro um grupo de corvos que, muito tranquilos, haviam pousado sobre o teto daquela casa. Aquelas pessoas simples, então, me esclareceram o seguinte: este menino morrerá. Quando perguntei o motivo de tal sentença, eles, como resposta, me assinalam aquelas aves negras. Então compreendi. O caso não teve remédio e realmente a criatura morreu. O que mais me assombrou foram as faculdades daqueles elementais. Sabiam que a criatura iria morrer e, pousados sobre o telhado daquela morada, aguardavam o momento supremo para o festim. Indubitavelmente, a cena macabra nunca pôde ocorrer, porque a criatura foi dada cristã sepultura. Não obstante, as aves chegaram e a lei se cumpriu. Pergunta: muito amado mestre, pelos aspectos que o senhor nos explicou amplamente, isso significa que todas aquelas criaturas animais como gatos, cachorros, porcos, etc., passaram alguma vez pela forma humana e se encontram a caminho da desintegração. É possível que essas mesmas criaturas se encontrem a caminho da forma humana? Resposta:
Distinto irmão, seja-me permitido informar-lhe que muitos elementais da natureza passaram pelos mundos infernos. Com outras palavras, esclareço, depois da morte segunda, toda alma se converte-se em elemental da natureza e inicia seus processos evolutivos, como já disse tanto, desde a dura pedra para continuar pelo vegetal e animal até o estado de humanoide intelectual. Neste interim, os elementais dos distintos reinos evolucionam e involucionam, mas não poderiam regressar ao Averno, posto que não possuem o ego. Só poderiam ingressar no Averno os humanoides, porque estes sim têm em seu interior o ego. Com isto fica esclarecida a pergunta e dada a resposta. Pergunta: mestre, que relação há entre a essência e os elementais? Resposta: é bom que o honorável auditório que me escuta entenda plenamente que não existe, certamente, nenhuma diferença entre a essência e os elementais. É claro que a essência é o próprio elemental, e o elemental é a própria essência. Quando o ego se desintegra nos mundos infernos, convertemo-nos em elementais da natureza. Contudo, quando o ego se desintegra aqui e agora, mediante trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, em vez de converter-nos em elementais, convertemo-nos em mestres. Eis aqui o importante. Pergunta: mestre, tenho curiosidade de saber a raiz do que nos explicou a respeito de que os elementais estão mais além do bem e do mal e que, portanto, são inocentes, se esta inocência chega a se perder. Resposta: distinto cavalheiro, honorável auditório que me escuta, rogo-lhes compreender minhas palavras. Há dois tipos de inocência, a dos vitoriosos e a dos fracassados. A alma que escapa do Averno, depois da morte segunda, para se converter em elemental da natureza, obviamente está fracassada, ainda que tenha reconquistado sua inocência. A alma que desintegra o ego de forma voluntária e consciente, aqui e agora, reconquista sua inocência de forma vitoriosa e se converte em um Buda. Há elementais que pela primeira vez entram na roda do arcanjo Hariton. Nunca foram humanos, anelam a alcançar os estados de humanos. Existem elementais que, antes de sê-lo, viveram como humanoides e involucionaram nos mundos infernos. Eis aqui dois extremos, dois aspectos dos elementais. Primeiro, elementais que começam. Segundo, elementais que repetem os processos elementais. Pergunta: amadíssimo mestre, queria saber, já que se apresenta a oportunidade de sua sabedoria, que nos explicasse o senhor se um elemental, quando ingressa pela primeira vez numa matriz humana, pelo fato de vir sem ego, é-lhe mais fácil lograr sua autorrealização? Resposta: honorável auditório que esta noite me escuta, é urgente saber que a essência, a alma vinda dos três reinos inferiores à humana matriz, não tem ainda a experiência necessária e indispensável que se requer para chegar à autorrealização íntima do ser. Normalmente, toda a essência que ingressa pela primeira vez num organismo humano cai em muitos erros, forma ego, adquire karma e sofre, depois, o indizível. Só mais tarde essa alma pode, se assim o quer, conseguir a autorrealização. Não obstante, repito agora o que já disse em passadas conferências. Nem todas as almas conseguem a maestria. Para que isto aconteça, faz-se indispensável certa inquietude íntima, e isso só é possível quando a mônada, quer dizer, a chispa imortal do espírito, se propõe de verdade a trabalhar a sua humana alma. É claro que nem todas as mônadas, espíritos ou chispas virginais têm interesse na maestria e, como isto já o dissemos em passadas cátedras, não é necessário seguir fazendo esclarecimentos sobre o particular. Pergunta: venerável mestre, em todo caso considero que, ao ir eliminando voluntariamente o ego,
realmente estamos num processo de evolução, porque sempre entendemos que a evolução significa ascenso. Pelo que sustento que não estão equivocados aqueles que afirmam que, sim, existe a evolução permanente até chegar à perfeição unitotal. O senhor tem alguma objeção a este conceito? Resposta: agrada-me a pergunta que vem do auditório. Obviamente, esta em si mesma tem um fundo completamente reacionário. Não obstante, apresso-me em respondê-la. Pensam acaso vocês, senhores, que o ego pode evolucionar? Supõem que dissolvê-lo é evolução? Qualquer clarevidente educado poderá verificar os processos involutivos do eu, do mim mesmo, do si mesmo. É assombroso verificar como se precipita o ego pelo caminho involutivo, descendo pelas escalas animal, vegetal e mineral, quando percorremos a senda da revolução da consciência. Ou é que pensais, amigos, que com a dissolução do ego, a essência reinicia um novo acesso evolutivo aderida à roda do samsara? Ou é que vós credes que o ser, o espírito, há de viver perpetuamente engarrafado nos processos evolutivos da natureza e do cosmos? Nós jamais negamos a lei da evolução e da involução. Unicamente as esclarecemos. Os processos evolutivos e involutivos correspondem exatamente à grande roda do samsara. Tais processos não se poderiam repetir infinitamente no mundo do espírito, porque isto significaria, de fato, escravidão perpétua. Recordai, amigos, que Jesus, o grande Kabir, jamais se quis engarrafar no dogma da evolução. Aquele grande hierofante só nos falou da senda da revolução da consciência, do caminho apertado, estreito e difícil que nos conduz à luz e que muito poucos são os que o acham. Quando ireis entender isto, senhores? Em que época? Quando vós ireis resolver entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado? Ou é que acaso vós quereis corrigir a Jesus, o Cristo? Aqueles que dissolvem o ego alcançam a transformação radical e isto é revolução total. Pergunta: mestre, parece-me um conceito de total injustiça e contrário ao amor com o qual se identifica o grande arquiteto do universo, o que admite que, depois de haver alcançado o estado humano e desenvolvido o intelecto nas alturas que atualmente nos encontramos, em que maravilham os processos e as proezas dos homens de ciência modernos, tenhamos que regressar ao estado de cavalos, cachorros e porcos. Como pode, sequer sumariamente, aparecer tal conceito na mente do homem racional e inteligente? Francamente, creio que isto insulta a emitente dignidade do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Resposta: vejo ali no auditório um cavalheiro que intenta corrigir o autor da doutrina da transmigração das almas, o grande Avatara Krishna, o qual viveu 1000 anos antes de Cristo. Jamais disse o grande Avatar hindu que o chakra do Sansara girasse ao revés, que a roda do arcanjo Hariton se processasse ao inverso, detendo sua marcha para girar em sentido contrário. Senhores e senhoras, a roda do arcano 10 do tarô sempre segue seu curso, jamais retorna. Qualquer automóvel pode retroceder, mas a roda do Sansara nunca retrocede. Repetição de ciclos, de acordo com a lei de recorrência, é diferente, e isto o vemos comprovado nos dias e noites de Brahma, com sua repetição sempre incessante, nas estações que cada ano se repetem, nos diversos yugas cosmológicos que nunca deixam de se repetir, etc, etc, etc. Nada disto é retrocesso, amigos meus. Tudo isto se move de acordo com a roda. Tudo isto forma parte do movimento contínuo. Não obstante, é necessário entender que a lei de recorrência se repete em espiral, já mais elevada, já mais baixa, a qual é a curva da vida. Se esgotamos os diversos processos do humanoide, obviamente devemos subir ou baixar. Alguns sobem,
outros caem na involução submersa, ascendem aqueles que dissolveram o ego, descem aqueles que não o dissolveram. Os vitoriosos convertem-se em Budas, em mestres. Os fracassados, depois da morte segunda, anunciada por nosso Senhor, o Cristo, por João no Apocalipse, transformaram-se em elementais da natureza. Não existem retrocessos, senão continuidade de ciclos ou períodos de manifestação cósmica. Já dissemos em passadas conferências que todos esses ciclos ou períodos estão contados e nisto não há retrocesso. A roda avança, jamais retorna. Começa-se pelo ciclo número 1 e se termina com o 3000. A contagem dos ciclos ou períodos de manifestação nunca marcham ao inverso. Portanto, a matemática demonstra claramente que a doutrina da transmigração das almas é exata. Grave seria, senhores e senhoras, se o ego não tivesse um limite e continuasse eternamente se desenrolando e se desenvolvendo. Pensem, os senhores, no que isto significaria. Jamais teria o mal do mundo um limite, estender-se-ia vitorioso pelos espaços infinitos e dominaria todos os 7 cosmos. Neste caso, sim, haveria injustiça. Distintos senhores e senhoras. Afortunadamente, o grande arquiteto do universo, citado pelo cavalheiro que fez a pergunta, pôs um dique ao mal.